Como vocês sabem, no começo do ano, a presidenta Dilma, assim que assume o seu mandato, ela divide a atuação do governo em 4 grandes áreas. Ela divide a atuação do governo na área econômica, desenvolvimento econômico, na área de infraestrutura, a área de direitos e cidadania e a área de desenvolvimento social e erradicação da extrema pobreza. A convicção de que a gente pode superar a extrema pobreza nos próximos 4 anos vem, claro, de 8 anos do mandato do presidente Lula, com êxitos enormes na política social, com exemplos que são copiados mundialmente. O Bolsa Família está aí para nos mostrar um pouco isso. O Cadastro Único para Programas Sociais, que é um cadastro já desde 2001, mas que teve seu papel reforçado e cada vez mais atualizado ao longo dos anos, e os resultados que a gente experimentou, nós vimos, a presidenta mesmo, quando tem a oportunidade de falar, a gente conseguiu colocar no mercado brasileiro uma Argentina inteira, os 30 milhões de brasileiros, uma Argentina toda, só que ao mesmo tempo a gente ainda tem um Chile de miseráveis. São 16 milhões de brasileiros, as proporções no Brasil são sempre muito grandes, a gente tem um contato grande com muitas delegações do mundo que vem entender um pouquinho como funciona o sistema da política social brasileira, e eles ficam um pouco impressionados. Nossa, mas 16 milhões? Então, o que são esses 16 milhões de brasileiros? Eu acho que é importante também começar a minha fala por aí. Esses 16 milhões de brasileiros que são considerados extremamente pobres são aqueles que recebem até R$70 por mês per capita. Então, a gente está falando de uma população que está distribuída basicamente no norte e no nordeste. É uma população rural e que vive ou sobrevive com o valor de R$70 por pessoa por mês. E nesse valor já incluídos os benefícios de transferências governamentais. Então, quando a gente está falando desses 16 milhões, são pessoas que, mesmo recebendo o benefício do Bolsa Família, ou aposentadoria rural, ou o benefício da prestação continuada da Previdência, continuam numa situação de extrema pobreza. Então, são pessoas que, mesmo com as transferências de renda, não conseguem se inserir inteiramente na sociedade, ou mesmo conseguir suprir suas necessidades básicas. A convicção de que esses 16 milhões de brasileiros e brasileiras, né, teriam que não apenas receber um valor monetário maior para conseguir superar essa linha, mas de que a pobreza, ela mais do que a renda, ela é uma questão multidimensional, isso foi o que norteou todo o desenho da política do Brasil Sem Miséria. Então, encarar como um desafio, ver a pobreza não só como a transferência de recursos, não só como o aumento, por exemplo, do benefício do Bolsa. Existem até alguns pesquisadores que têm provocado o Ministério, provocado o governo, dizendo que bastaria apenas elevar o valor do Bolsa Família e colocar todo mundo que está fora para dentro, que resolvia a questão da extrema pobreza. Só que a convicção do Ministério, a convicção do governo, é de que a pobreza não é só renda. A pobreza é também a falta de oportunidade, é a falta de educação, é a falta de saúde, é a falta do acesso a esses serviços públicos que são ofertados para a população. Então, encarar esse desafio da multidimensionalidade da pobreza também foi algo muito importante quando a gente fala do Plano Brasil Sem Miséria. Por quê? Primeiro, porque isso extrapola as paredes do MDS. Então, o Plano Brasil Sem Miséria, ele é gestado numa secretaria, que é a Secretaria de Extrema Pobreza, da qual eu faço parte, que ela, na verdade, ela articula as ações de pelo menos 10 ministérios na esplanada. Então, a Secretaria de Extrema Pobreza e o Plano Brasil Sem Miséria, ele articula e integra ações de pelo menos 10 ministérios. Dentre eles, o Ministério da Saúde. A Adriana está aqui, ela acompanha desde o início das discussões, inclusive na época da formulação, esteve muito presente junto com a gente, junto com a secretária Márcia, com o ministro Padilha, e sabe muito bem o quanto que é esse esforço do MDS de romper as barreiras
das secretarias que nós temos lá, que basicamente é a Secretaria de Segurança Alimentar, a Secretaria do Bolsa Família e a Secretaria da Assistência. Então, romper essa barreira e avançar nas demais políticas foi um desafio grande. Tem sido um desafio grande, porque o Ministério do Desenvolvimento Social passa a ter esse papel, pela Secretaria Extraordinária, de conseguir fazer essa coordenação de governo, que tipicamente é exercida ou pela Casa Civil ou pelo Ministério do Planejamento. Então, isso traz novos desafios, inclusive, para a gestão da política social brasileira. Então, o que consiste o Plano Brasil Sem Miséria? Primeiro, o objetivo principal do plano é conseguir que essas 16 milhões de pessoas tenham um aumento da renda, sim, mas, ao mesmo tempo, que tenham o aumento dos seus indicadores e do seu acesso a bens e serviços públicos e uma inclusão produtiva mais sustentada ou sustentável. Porque também a discussão da inclusão produtiva é algo que nos pega com muita força, porque 70% desses 16 milhões de brasileiros trabalham, só que o vínculo deles com o mercado de trabalho é muito precário. Então, é um vínculo precário, ou, às vezes, a remuneração que recebe desse trabalho, dessa ocupação, é muito baixa e não consegue superar. Então, assim, existe trabalho, só que é um trabalho precário, com pouca capacitação, pouca qualidade. Então, o plano ele vem justamente quando ele desenha os eixos, e aí o plano está estruturado em 3 grandes eixos, é o eixo de transferência de renda, o eixo de inclusão produtiva e o eixo de acesso a serviços. Por conta dessa convicção, a de que não basta apenas transferir a renda, mas que é necessário aumentar os indicadores na área da saúde, na área da educação, melhoria das condições habitacionais, melhoria da inserção produtiva, melhoria da inserção no mercado de trabalho e também o estímulo ao empreendedorismo e assim por diante. Então, o plano ele se estrutura nesses 3 grandes eixos. O primeiro deles, que é o eixo de transferência de renda, está muito baseado no programa Bolsa Família. Houve uma série de alterações no programa, na época do lançamento do Brasil Sem Miséria, para poder atingir melhor essas famílias extremamente pobres. Não sei se todos aqui sabem, o programa Bolsa Família ele atende 2 faixas de renda. Ele atende as famílias pobres, com uma faixa de benefícios, e as famílias extremamente pobres com outra faixa de benefícios. E nisso, as mudanças do programa, que foi basicamente aumentar o número de crianças atendidas pelo programa e aumentar o valor do benefício variável numa proporção maior do que o benefício fixo, para justamente chegar a essas famílias extremamente pobres. Tem também a questão da aposentadoria rural, garantir a aposentadoria rural para aqueles que têm direito, e o BPC, que é o benefício da prestação continuada, para aquelas famílias que tenham ou idosos ou pessoas com deficiência e sejam extremamente pobres. Temos também o eixo de acesso a serviços, e aí o eixo de acesso a serviços tem um desafio imenso. Inclusive, semana passada, estávamos eu e a Adriana num seminário parecido com esse, junto com a Fiocruz, debatendo um pouco, inclusive, qual é o papel da Fiocruz, né, no desenho do Brasil Sem Miséria, qual é o papel, a gente até conversou um pouquinho dessa nossa vinda hoje aqui na Anvisa, e que tem muito a ver com esse eixo de acesso a serviços, que além da garantia do acesso, porque isso já é um desafio em si, garantir que tenha serviços públicos naqueles ditos vazios de atendimento, mas garantir que lá na ponta isso aconteça de forma articulada, que os serviços cheguem de uma forma mais sinérgica para essa população. Então, aquele que tenha o acesso ao programa de alfabetização do MEC possa também ter um acesso mais rápido ao programa de acesso a óculos, que é o Olhar Brasil, do Ministério da Saúde, em parceria com o MEC, para que aqueles trabalhadores que estão num processo de capacitação tenham a sua escolaridade elevada ao mesmo tempo que eles façam os cursos de qualificação, que garanta que aqueles que estão indo para a construção civil consigam ter os medicamentos de hipertensão e diabetes, porque a gente sabe que existem barreiras na inserção do mercado de trabalho que vão muito além da capacitação e da qualificação profissional. A gente sabe que
muito do que se tem dito, sabe, Dirceu, assim, e a Adriana acompanhou isso, a gente ouve muito que assim, o que falta é a qualificação, o que falta é a qualificação, o que falta é a qualificação. Falta muito qualificação mesmo, mas falta também uma série de políticas públicas que garantam, primeiro, que essa população consiga ir às aulas de qualificação, consiga ficar na sala de aula e depois consiga ter empregabilidade no mercado de trabalho. E isso depende diretamente da articulação de outras políticas públicas que não só aquelas de qualificação e capacitação de mão de obra. Então, esse é o grande desafio do eixo de acesso a serviços, é o desafio do acesso e é o desafio da articulação na ponta. E o terceiro grande eixo é o eixo da inclusão produtiva, que é um eixo que ele, como eu comentei com vocês, tem muito a ver com a questão da inserção no mercado de trabalho, mas não só no mercado de trabalho formal. Então, assim, deixar também claro que quando a gente fala da inclusão produtiva, a gente esses 16 milhões de brasileiros estão divididos meio a meio. Metade está no campo, metade está na zona urbana. Então, o Plano Brasil Sem Miséria, ele cria políticas específicas para a inclusão produtiva no meio rural, e aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, tem um papel fundamental, a Conab, Embrapa e possivelmente a Anvisa também, sabe, quando a gente fala do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, não sei se todos aqui conhecem o PAA é um programa que utiliza o poder de compra do Estado, tanto para fazer estoques, quanto para compor as cestas básicas de distribuição. Ele compra da agricultura familiar, o governo tem autorização de fazer a compra da agricultura familiar, só que é uma pena, porque muito dessa compra acaba ficando na produção primária, porque justamente nas regiões em que há a produção familiar não tem uma capilaridade tão grande da Anvisa para possibilitar a manufatura desse produto e que não venda apenas a fruta, que possa vender a geleia, que possa ganhar na cadeia produtiva outras etapas. A gente tem alguns entraves que vocês sabem melhor do que eu, que entraves são esses, para que tenha, claro, um produto que seja regulado, que tenha as especificações da vigilância sanitária em dia. Então, assim, quando a gente fala também de qual é o papel da Anvisa dentro do Brasil Sem Miséria ou dentro das políticas sociais, existe também. No caso da inclusão produtiva rural, para a gente conseguir ganhar novos elos da cadeia produtiva da agricultura, para conseguir ganhar mais valor adicionado a esse produto da agricultura familiar, a gente precisa de uma regulação mais perto, mais fina ali da produção desses agricultores. Então, o eixo de inclusão produtiva rural está muito baseado no aumento da produção. Então, é garantir que esses pequenos agricultores tenham uma produção maior. E como a gente está fazendo isso? O MDA e o MDS fizeram a contratação de agentes de ATER, que são os agentes de extensão rural, que vão fazer o acompanhamento individualizado dessas famílias, com planos de produção individualizados. São 250 mil famílias que serão acompanhadas, com planos de produção específico, com acesso ao crédito, um acesso a um valor inicial não reembolsável de R$ 2.400 para compra de insumos e compra de equipamentos, garantia do acesso à água, garantia do acesso à eletricidade. Então, garantir que aquelas propriedades em que não haja o acesso à água tenham acesso à água como insumo de produção e também como água para beber e água para produzir, e a questão também do acesso à rede de eletricidade, que no caso da zona rural é um insumo de produção muito importante. Então, essa é a estratégia para o meio rural. No caso do meio urbano, a estratégia ela é dividida em dois grandes ramos. Um deles é o ramo do empreendedorismo, que aí tem muito a ver com o microempreendedor individual, e aí tem uma interface grande também com o papel da Anvisa e com o papel do MIDIC. MIDIC é quem até hoje tem lá a Diretoria de Micro e Pequenas Empresas, que fica na Secretaria de Comércio e Serviços, que até então regula essa atividade do microempreendedor individual e também a economia solidária. Então, no campo do empreendedorismo, a gente não está considerando apenas
a questão do MEI em si. E aí a gente tem um acordo grande com o SEBRAE para garantir que aqueles empreendedores do Bolsa Família, aqueles empreendedores que estejam no Cadastro Único possam se formalizar, possam ter acesso à rede de crédito e à rede de extensão administrativa ou capacitação gerencial que possibilita a entrada no MEI. Mas também a questão da economia popular e solidária. A gente considera também a economia popular e solidária como um ramo do empreendedorismo. São aquelas pessoas que se organizam em cooperativas, vendem para a administração pública, vendem para as redes varejistas e assim por diante. A gente tem trabalhado muito nessa concepção do empreendedorismo num sentido amplo e também na parte grande de capacitação e qualificação profissional, que aí sim, assim como o MIDIC tem falado muito do Pronatec que foi sancionado semana passada pela presidenta e está para ter a sua regulamentação, o decreto lançado nos próximos dias. Ele traz uma revolução na área de ensino tecnológico, ensino técnico e qualificação técnica, não só nesses níveis como ditos pelo Brasil Maior, mas também para a população do Brasil Sem Miséria. Das 8 milhões de vagas do Pronatec, 1 milhão e 100 mil são destinadas à população do Plano Brasil Sem Miséria. Isso significa assim, uma revolução quando a gente fala de qualificação técnica e profissional para a população pobre. Isso significa que as portas do Sistema S, as portas do Senai, do SESI, todo o Sistema S, vão estar abertas para uma população que até então não tinha acesso. Está falando também do acesso aos institutos técnicos federais, que também essa população tinha pouco acesso, garantindo um ensino e uma capacitação de qualidade, via o próprio sistema de educação formal. Então, a inclusão produtiva urbana, no caso da inclusão produtiva urbana, tem esses dois grandes ramos. A gente pretende atender pelo menos 2 milhões de brasileiros pobres ou extremamente pobres nesse segmento, garantindo também o acesso a esses outros serviços e políticas públicas dos demais ministérios para garantir a empregabilidade. Então, o Plano Brasil Sem Miséria, ele é um plano que é muito ousado, ele não é um plano que seja trivial, é um plano bastante ousado, mas a gente tem a convicção de que ele é muito factível. Factível porque ele incorpora os instrumentos de gestão de outras políticas que foram bem-sucedidas no último ciclo. Então, ele traz as estruturas de gestão, por exemplo, do PAC, e aí, quando a gente fala isso, são as questões das salas de situação, das salas de resolução de questões para alavancar o trabalho intersetorial dos ministérios, né, alavancar o trabalho de atendimento dessa população nas políticas, mas, ao mesmo tempo, garantindo que isso tudo aconteça de uma forma coordenada e integrada. Então, o esforço desse ano, o esforço de 2011, foi um esforço grande de formulação da política, foi um esforço grande de movimentação das estruturas do Estado, que não são estruturas leves, não são estruturas pequenas. O trabalho conjunto com o MEC, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Saúde, com o Ministério das Cidades, não é um trabalho que seja trivial, porque são estruturas muito grandes, que têm muitas interfaces distintas. O Ministério da Saúde é isso. Semana passada a gente estava lá na Fiocruz, hoje a gente está aqui na Anvisa. É um trabalho muito grande de mexer a máquina do Estado para que consiga atuar para essa população que nem sempre havia sido foco tradicional de alguns segmentos do governo. Então, assim, a gente sabia que alguns segmentos do governo já estavam muito empenhados em trabalhar com esse segmento populacional, mas havia segmentos que ainda não tinham essa expertise e também não estavam se aventurando de uma forma tão
integral a atender essa população e que agora é o momento de que isso aconteça. O que necessariamente depende, inclusive, em alguns casos, de redesenho de algumas políticas, de repensar algumas estratégias, e isso demanda um trabalho muito minucioso e tranquilo também das equipes, para que tudo aconteça de uma forma muito tranquila. O plano ele é um plano que a gente tem trabalhado muito com as unidades federativas, um trabalho muito grande com os estados, principalmente com os estados. A gente, desde julho, começou a fazer uma série de pactuações regionais em que os governadores dos estados, não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar pelo noticiário, já aconteceu no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Norte, em que todos os governadores de cada uma dessas regiões se compromete, junto com a presidenta e junto com a ministra Tereza e alguns dos nossos ministros, a também articular suas políticas estaduais no atendimento a essa população. Então, a gente tem tido um êxito muito grande nessa articulação. A gente só falta agora o Centro-Oeste. Então, é uma política de articulação federativa pesada, muito voltada aos estados nesse primeiro momento, num segundo momento, a atuação municipal. Então, para encerrar minha fala e não me estender muito mais, o Plano Brasil Sem Miséria, ele vem para fazer aquilo que não estava acontecendo de uma forma tão forte, que é o quê? Garantir que todas as oportunidades que o Brasil teve e terá nos próximos anos, elas estejam um pouco mais próximas dessa população extremamente pobre, desses 16 milhões de brasileiros. Fazer com que esses 16 milhões de brasileiros e brasileiras façam parte também desse crescimento vigoroso do Brasil, façam parte também desse momento bom que o Brasil tem passado de crescimento inclusivo, de crescimento ambientalmente sustentável e assim por diante. Garantir que haja o casamento desse mapa das oportunidades com o mapa da pobreza. E isso não vai acontecer sozinho. Então, na convicção de que isso não vai acontecer sozinho que o Plano Brasil Sem Miséria vem e tenta movimentar esse panorama do nosso governo e das nossas políticas públicas.